Durante séculos, os nobres mandaram como reis em seus feudos, mas então eles começaram a perder tudo: poder, terras e o respeito do povo. Imagine um senhor feudal, um castelo imponente, seus servos curvados, suas ordens sendo obedecidas sem questionamento. Essa era a ordem medieval. Mas algo começou a desmoronar. Não foi de uma vez, foi como uma rachadura silenciosa. Revoltas camponesas pipocavam, as cidades cresciam, a burguesia ganhava dinheiro e não prestava reverência a ninguém. O rei, até então apenas uma figura simbólica em meio à descentralização feudal, viu aí sua oportunidade: centralizar o poder em suas mãos. Mas para isso, precisaria derrubar os antigos senhores e escolher seus aliados com muito cuidado. Mas voltemos ao século XIV para entender o processo. Europa devastada pela peste negra, que matou mais de 1/3 da população. A mão de obra desaparece. Os senhores feudais tentam manter os servos sob controle, mas a rebelião está no ar. Por que eu continuo trabalhando por migalhas se posso ganhar meu próprio dinheiro na cidade? Questiona um jovem camponês olhando para os muros da vila medieval. As cidades medievais, antes pequenas e muradas, explodem de vida. Mercadores, artesãos, banqueiros, todos reunidos sob uma nova lógica: o lucro. E então surge ela, a burguesia, sem sangue azul, mas com moedas no bolso. A nobreza está em pânico. Seus castelos são ameaçados, suas terras não valem o que valiam. O povo exige liberdade e os tributos já não são mais tão obedecidos. Enquanto isso, o rei começa a perceber uma nova peça no tabuleiro. A burguesia pode não ter espada, mas tem algo que o rei precisa: dinheiro. Alianças começam a se formar nos bastidores. O rei promete proteger o comércio, abrir estradas, combater os senhores locais. Em troca, exige impostos, apoio e silêncio. A autoridade feudal começa a ser minada. O castelo começa a rachar. Mas a nobreza não ficaria de braços cruzados. As velhas muralhas do feudalismo estão cedendo. Mas quem irá ocupar o trono de verdade? O rei está diante de um dilema: manter a aliança com os burgueses que financiam o seu exército e sua burocracia, ou ceder às pressões da velha aristocracia que o acusa de trair seus pares de sangue. O conflito está armado. É o início de uma guerra fria entre tradição e modernidade, sangue e ouro, espada e moeda. As velhas muralhas do feudalismo estão cedendo, mas quem irá ocupar o trono de verdade? A partir dessa rachadura na ordem medieval, o mundo começou a mudar. O rei deixou de ser figura decorativa para se tornar o centro do poder. Mas isso não aconteceu sem alianças perigosas. E a primeira delas seria selada nos bastidores da história: a aliança secreta entre o rei e a burguesia. Mas ele não nasceu com o poder absoluto. Ele construiu. Primeiro, usou a burguesia contra os nobres. Depois, descartou os burgueses como peças velhas de um tabuleiro. E assim, um rei comum se tornou absoluto. Mas será que essa aliança com a burguesia foi apenas uma jogada? O que a nobreza fez para voltar ao jogo? E como a igreja passou de rival ideológica a aliada espiritual do trono? Tudo isso no próximo episódio da série A Aliança Secreta: Rei e Burguesia contra a Nobreza. Agora é com você. Curte o vídeo se essa história mexeu com sua cabeça. Comenta aí, você acha que o rei foi genial ou traiçoeiro? Compartilha com alguém que ama história e conspirações reais. E não esquece de se inscrever no canal, porque a história aqui é contada como se fosse série.